separado, e a gente fica preocupado, porque todos nós temos conta para pagar e demais coisas. Mas o meu filho, graças a Deus, aprendeu desde cedo que precisa fazer propósito com Deus, precisa ter comunhão com Deus e buscar de Deus aquilo que Deus tem melhor para ele, que todos nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos buscar. Não podemos sentar e cruzar o braço, porque só enviar o currículo é muito fácil, mas quantos currículos estão à nossa frente? Então eu quero agradecer a Deus por essa bênção que é a porta de emprego para ele. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Em nome de Jesus, mais uma bênção virá por ele. Glória a Deus, aleluia. Porque nós vivemos de crer. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 35. Mais fiel, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 35, e vamos estar lendo somente o verso 1 e o 2, amém? Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim. O Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Por que na casa de Jacó tinham esses ídolos? Algumas vezes os ídolos eram vistos mais como um talismã do que como deuses. Alguns israelitas, embora adorassem a Deus, mantinham ídolos em sua casa para dar sorte. Jacó acreditava que os ídolos não deveriam ter lugar no meio da tua casa, no meio da tua família. Ele não queria que nada viesse desviar o foco espiritual da sua família. Desse modo, mandou que todos se desfizessem dos ídolos. Os ídolos podem destruir a nossa vida se nós não nos livramos deles. O ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos à frente de Deus. Não são necessariamente objetos físicos, também podem ser pensamentos ou desejos. Assim como Jacó, devemos nos livrar de tudo que possa estar entre nós e Deus. Irmãos, essa passagem que Deus me deu, eu não vim aqui falar de ídolos. É só para nós entendermos o contexto de toda a história. Aleluia. Deus me pôs ao meu coração para estar falando hoje de altar. Santo tu és. O altar não é este altar. Não é este. Mas o altar ao qual nós carregamos conosco. Para onde nós vamos, nós o levamos esse altar. E esse altar, ele tem que ter espaço somente para o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas vezes nós colocamos muita coisa sobre este altar. Acaba que tirando o espaço que era de Deus para outras coisas. Se nós formos falar aqui quais coisas, são infinitas. Porque se nós tiramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre tudo que resta nessa terra, para colocarmos neste altar. E às vezes é sufocado por tantas coisas que nós colocamos. Nós temos que reservar esse lugar somente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E Jacó, ele entendeu o propósito de Deus. Então somente ele obedeceu. Não somente ele, mas toda a sua família, sua casa, até os empregados. Obedecendo e entendendo. Muitas vezes o que falta para nós é entendermos o propósito de Deus na
Porque muitas vezes nós ficamos vagando. Ah, Deus vai falar comigo, ah, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está operando, e ficamos por aí, batendo perna, ou às vezes andando em círculo, tá? Mas Deus tem um propósito. Qual o propósito? E isso quem vai ter que fazer, buscar é eu e você. Nós temos que dobrar o nosso joelho, aquele quartinho secreto, sabe, portas fechadas, falar com Deus, Senhor, qual o teu propósito? Revela-me o teu propósito. Porque muitas vezes nós pecamos contra Deus. Nós erramos contra Deus, porque Deus tem um propósito, nós vamos lá e fazemos ao contrário. Fazemos diferente por não saber o propósito de Deus nas nossas vidas. Então nós não temos que somente conhecer o inimigo ao qual nós lutamos todos os dias, mas principalmente, em primeiro lugar, conhecer a Deus, que é o qual nos dá a vitória sobre todo o inimigo. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Santo tu és, aleluia. Mas para que nós possamos levantar este altar, que é o nosso coração, nós temos que primeiro nos consertar. Santo tu Nós és, temos que nos aleluia. consertar e levantar novamente o altar ao qual um dia ficou esquecido, ou quem sabe quebrado. Muitas coisas, muito peso, pode quebrar esse altar. Nós esquecemos muitas vezes de ir lá, olhar para aquele altar, falar com o Pai. Já sentiu, eu creio que muitos aqui já sentiu Deus no seu coração, eu creio que muitos já sentiu. Quão maravilhoso é sentir aquela paz de Deus. Glória a Deus. Não aquela paz que o mundo dá, não aquela paz que nós naturalmente procuramos, mas a paz que vem do céu. Santo tu és, Se nunca aleluia. sentiu, então busque para sentir. Mas nós temos que nos consertar com Deus. E é todos os dias da nossa vida. Fazemos um trabalho de colheita, não podemos nos consagrar, nos preparar um dia antes ou só naquele dia. É todos os dias. O trabalho pode ser só um dia, mas a luta é todos os dias. Aleluia. E muitas das vezes o altar ele é esquecido porque nós, seres humanos, abrimos muitas brechas. Por que abrimos brechas? Porque não queremos reconhecer que tem algo errado em nós. Tem algo aqui dentro que nós precisamos tirar. Algo que nós precisamos nos afastar. Nós não viemos a essa terra para agradar ninguém, nós viemos para agradar a Deus, nós viemos como servos e soldados do Senhor Jesus. Santo tu és, aleluia, Jesus. Se um soldado não faz a vontade do seu general, então ele está fora. Santo tu és, aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, ele é amor. E o amor é a raiz de toda a bondade. E o inimigo? Ele é mentira. Ele é a raiz de toda a maldade. Aleluia. Quando começa com brigas, enganações, invejas, ciúmes, fofocas, traições, desconfianças, dissimulações, aquela enganação que você engana o próximo, mas você sabe que não é verdade aquilo, isso tudo vai ocupando o lugar ao qual era para ser de Deus. Isso tudo vai trazendo rachadura neste altar. E onde há rachadura, aleluia, o inimigo ele começa a agir. Pensa numa casa que está começando com uma leve rachadura. Muitas vezes eu olhava para uma casa, eu falava, deve ser a pintura, deve ser o gesso. E quando na verdade é a própria casa, porque todas as casas têm que ter sua amarração, se não tiver ela começa a rachar. E nós achamos que é só a pintura. Ou seja, vai achando que é só a casca. Quando na verdade é muito mais profunda essa rachadura. Santo tu és, aleluia, Jesus. E aí o inimigo vai ganhando espaço. O espaço que era de Deus, ele vai empurrando, ele vai entrando. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, com a tua infinita graça, com a tua bondade, misericórdia, Ele nos guarda. Aleluia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que começar a olhar o que está trazendo o inimigo a agir na minha vida. Eu não posso só olhar o inimigo está agindo na vida do meu irmão contra mim. O inimigo está agindo
nós. Santo tu és, Aleluia. Porque aleluia. quando olhamos aquele defeito, o nosso altar ele está despencando. Santo tu Imagina és, uma casa aleluia. quando cai por causa de uma rachadura para levantar, não é do dia para a noite. Às vezes eu fico olhando as coisas, meus irmãos, e eu fico olhando uma coisa assim, eu já começo a imaginar como que é aquilo, eu já levo lá para o espiritual, como que é aquilo ali na minha vida. Santo tu és, aleluia. Se aquilo acontece na minha vida, qual vai ser o resultado? Eu começo a imaginar coisas assim que Deus vai me revelando. Por quê? Porque nós estamos nessa terra, nós temos que estar com a cabeça no céu, no reino. Aleluia. E quando Deus chama Jacó de volta a Betel, como já foi falado aqui pela pastora, e também está, se não me engano, não sei se é a partir do 20, inclusive está aqui em Gênesis, que Betel é a casa de Deus. E Deus chamou Jacó para Betel, ou seja, volta para a casa de Deus. E assim Ele está falando para nós, volta para a casa de Deus. Mas não é para a casa de Deus vir todos os dias no culto, orar, não é para ir para a casa de Deus vir todos os dias Santo trazer tu a és, palavra. aleluia. É vir para a casa de Deus em corpo, alma e espírito. É difícil, não é. Se entrega para você ver como é fácil. Santo tu és, aleluia. Venha para a casa de Deus por completo, esquece os seus problemas. Se eu confio em Deus que resolve os meus problemas, que cura as minhas feridas e me liberta de todo mal, então por que eu vou pensar nele dentro da casa do Senhor? Eu quero buscar a presença, eu quero apalpar, eu quero sentir a presença de Deus na casa dele. Glória a Deus, aleluia. E quando eu saio daqui, o que eu vou levar para a minha casa? Se eu entrei nos problemas e saí dos problemas, porque eu não larguei os problemas no altar e nas mãos de Deus. Eu vou voltar para casa com os mesmos problemas ao qual eu entrei aqui. Aleluia. E Deus não quer isso. Deus quer curar, quer libertar, quer transformar. Mas Glória depende de mim, de Santíssima de você. Deus, Faça a aleluia. nossa parte. Nós não somos boneco. Nós não somos marionetes. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos criados, formados para servir a Ele. Aleluia. Não devemos usar o livre-arbítrio para fazer o que queremos da nossa vida. Não é isso. É para adorar o Senhor. É para servir somente ao Senhor. Quem nos engana com o livre-arbítrio para fazer o que quer da nossa vida é o inimigo. Faz, você é livre. Você está livre em Jesus. Faz o que você quer. Não caia nessa armadilha. Não caia nesse laço. Aleluia. Jacó havia se distraído com os problemas, com as conquistas dele. E esqueceu do altar, um lugar de adoração, um lugar de encontro com Deus. Mas Deus, com a sua graça, chama para restaurar o que havia se perdido. Quantas coisas nós nos distraímos neste mundo? Quantas coisas nós buscamos, coisas supérfluas, coisas que não vamos levar para o céu, muito menos para debaixo da terra. Quantas coisas? Aleluia. Será que verdadeiramente estamos vivendo na terra, mas com os dois pés no céu? Ou estamos com um pé lá e o outro aqui? Aleluia. E Deus, Ele chama para que nós venhamos, aleluia, consertar este altar. Irmãos, eu não estou falando de pecado, porque tudo que se fala em cima desse altar, é pecado. Eu não tenho pecado, então eu estou bem. Glória a Deus, Não estou falando de aleluia. pecado, pecado todo mundo tem. Só nós não podemos praticar, porque não é mais para nós. Eu estou falando de coisas que a gente traz para dentro de nós. Quem se amarra muito ao dinheiro, quem se amarra muito ao ódio, quem fica muito com raiva, quem não perdoa, tudo isso são coisas para destruir o altar. Glória a Deus. O altar tem que ser santo, tem que ser purificado, tem que ser lavado, aleluia, todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, aleluia. Aleluia. Volte para Betel e levante o altar para a presença de Deus, para que Ele habita, para que haja comunhão. Arruma o altar para que tenha experiência, restauração, paz, bênção. Irmãos, nós não podemos se conformar com aquelas bênçãos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu filho arrumou um emprego, uma bênção que eu recebi, pronto. Tá bom demais. Não, não. Eu sei que Deus tem muito mais para mim e para você. Glória a Então nós Deus, queremos aleluia. mais. Nós precisamos provocar essa bênção.
glórias. Santo tu és, aleluia. Aleluia, Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural. Vamos parar de viver o superficial. Vamos parar de andar só no raso. Vamos nos aprofundar. Glórias, Vamos aleluia. mergulhar no Espírito. Aleluia. Ah, Deus, Como aleluia. Pai de glória, Deus de poder. Aleluia. Vamos mergulhar. Não vamos ficar satisfeitos só com o superficial, não. Deus não quer o superficial para nós. Ele quer o sobrenatural. Aleluia. Lá em Salmo 119, do seu número 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Somos lembrados de que a palavra de Deus não é apenas um texto, mas é uma fonte viva de direção para nossas vidas. Aleluia, Deus. Nós temos que viver essa palavra. Nós não podemos somente ler e dizer, Senhor, eu li a tua palavra, agora aqui, meus passos. Nós temos que ler, nós temos que praticar, nós temos que provocar na nossa vida. Aleluia, Deus. Famílias que edificam a sua vida sobre a Bíblia, permanecem firmes mesmo quando vem as tempestades. Meus irmãos, eu sei, assim como muitos anos era só eu na casa do meu Senhor, o meu esposo não estava comigo, mas nem por isso eu deixei de adorar o meu Senhor, nem por isso eu deixei de buscar o meu Senhor, porque eu sabia que a resposta, eu sabia que o meu milagre estava nas mãos dele. Eu sei que existem lares que está só aqui, que a outra parte não está, mas se você está aqui, então você pode provocar um milagre na sua casa. Aleluia. Você pode provocar. Glória a Deus, aleluia. Lá em Mateus 7, 24, vai dizer que Jesus diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Temos que praticar a palavra e colocar a palavra, aleluia, no nosso lar, levar para a nossa vida. Porque quando a palavra via ao lar, a direção e sabedoria para a nossa família, para a nossa casa. A palavra ela molda decisões, ensina o caminho do amor e protege contra o engano. A família firmada na palavra, ela ensina os seus filhos a temer ao Senhor. Nós começamos a falar do nosso altar. Então não tem como nós começarmos pela família se primeiro não consertar o nosso altar. Não tem como nós queremos trazer alguém se primeiro não consertar o nosso altar. Porque nós somos semelhança de Deus, não somos? Nós temos o brilho de Jesus, não temos? Então eu quero alguém da minha família aqui, então ele tem que ver, ela tem que ver isso em mim. Aleluia. Nós temos que nos posicionar. Eu aceitei Jesus para a minha vida, você quer vir comigo? Então venha, mas venha comigo para servir ao Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Não podemos, mas se eu fizer isso, ele vai sair de casa, ela vai sair de casa. Então você está confiando no homem. Confia em Deus, não tenha medo. O que o vento leva, Deus vai trazer. Aleluia, o que aquilo Deus começou, ele termina. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E lá em Provérbios 22, 6, a palavra vai nos dizer para ensinar a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Como estamos ensinando os nossos filhos? Hoje está muito fácil nós entregarmos os nossos filhos de bandeja para o mundo. Está muito fácil. Por quê? Porque nós, pais, mães, avós, não temos mais paciência de ficar com os nossos filhos, nossos netos, ou nossos sobrinhos, ensinando a palavra, orando com eles, lendo a palavra com eles. É mais fácil dar um celular. Eu vou ensinar meu filho a mexer no celular, porque toda criança mexe. Isso daí é inteligência, sabedoria, é nada. Isso aí é roubo. Satanás vai roubar a mente das crianças através da tecnologia. Quer ensinar o filho a mexer no celular? Então ensina ele a procurar música, louvores de Deus. Ensina eles a ouvir historinha que fala de Jesus.
Aleluia. É muito fácil o mundo roubar os filhos das nossas mãos se nós não tivermos uma postura mais firme. Verdade. Aleluia, Deus. Não entregue sua família na mão do inimigo. O inimigo, ele está furioso e ele quer destruir as famílias. Por onde ele vai começar? Eu sei, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que lutar contra. Santo tu és, aleluia. Eu só sei que eu tenho que vigiar. Na minha casa, pelo menos uma vez por mês, nós temos que fazer um culto a Deus. Isso não é para me engrandecer, para que eu sou melhor que ninguém. Não, não é. Isso para agradecer a Deus pela família que Ele me deu. Agradecer a Deus pelo lugar, pela casa que Ele me deu. Aleluia, para honrar o nome do Senhor, trazer a presença para dentro de casa. Aleluia. Quantas vezes ouvimos falar que quando ligamos a TV, vemos coisas que não é de Deus, aquilo atrai para dentro do nosso lar. Então vamos ouvir louvor, vamos orar, vamos louvar e adorar para atrair a presença para dentro do nosso lar. Aleluia. Mas se na sua casa há alguém que não goste, não tem problema, Deus sabe. Então tem um momento seu, eu tenho certeza. Aproveite este momento e traga a presença para dentro do lar. Aleluia, meu irmão, deixe de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem, porque facilmente será destruído junto. Aleluia. Glória a Deus. A ênfase aqui está sobre a responsabilidade dos pais em criar os filhos na direção correta desde cedo. Nos ensina que o treinamento espiritual e moral desde a primeira infância se torna uma segunda natureza na vida da criança, acompanhado até a velhice. O ensino não se limita à infância, pois a instrução correta cria raízes tão profundas que resistem ao tempo. Aleluia, Deus. Santo tu és, aleluia. Essa é uma promessa de longo prazo. Ainda que haja tropeços e crises dos valores fixados na mente, permanece como referência. Paulo lembra a Timóteo: a instrução da infância torna-se base para a vida adulta de fé. Aleluia, Deus. Que nós venhamos. Eu sei que não é fácil, eu sei que depois os filhos crescem e querem os seus caminhos. Por exemplo, eu tenho os meus filhos. Eles estão no caminho do Senhor, mas se porventura eu creio em Deus em nome de Jesus, que isso não aconteça, ele vier escolher outro caminho, eu vou deitar na minha cama, no meu travesseiro, com a minha cabeça tranquila, porque eu estou confiando no Deus ao qual eu entreguei eles desde o ventre da minha barriga. Aleluia! O meu esposo, nunca foi evangélico, sempre foi do mundo, hoje ele é da casa do Senhor, hoje ele é cristão. E ele também precisa permanecer, para que ele não venha a tentação. Precisa se fortalecer no Senhor. Não é porque ele já está aqui, ele está tudo bem, não está. Mas o que aleluia, o que Jesus fez na vida dele, eu deito e descanso a minha cabeça e o meu coração. Por quê? Eu relaxei, eu confiei, eu estou confiando. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra fala que não é por muito falar, porque muito falar da Santo tu és, vida, aleluia. da confusão, da contenda. É buscar, é orar. Mas não é somente orar superficial, não. Busca, lute, paga o preço. O problema é que muitos querem pagar o preço. Muitos têm medo do preço. Não tenha medo. Se está lutando, já não está pagando o preço. Então lute pela tua família. Não tenha medo. Pague o preço. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Hoje está aqui para honra a glória do Senhor. Não é mérito meu, não é nada meu. Porque se não fosse o Senhor Jesus, nem eu estaria mais aqui. Aleluia. Mas nós temos que pagar o preço. O altar ele leva a família a ler, a viver a palavra de Deus todos os dias. É uma família com propósito. Como de Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que começar a proclamar a palavra na nossa casa, na nossa vida. Aleluia. Temos que ser uma família com um propósito. Não podemos ser aquela família domingueira, aquela família de terça, aquela família só de quinta. Vem, ora, louva, ouve a palavra e vai embora. Não, seja uma família de propósito. Santo tu és, Aleluia. aleluia. Eu fui
pessoa e querendo que o marido volte não, que ele venha para a casa do Senhor. Eu fiz assim, dá licença, minha irmã, toquei no joelho dela, falei, filha, isso daqui, ó, você precisa ter calma, filha. Você precisa pagar o preço. Santo Não é só ficar és, aleluia. pedindo e não querer pagar o preço. Como o marido vai ver transformação na pessoa? Tenha um joelho de calo. Pague o preço. Aleluia. Eu tive que ensinar uma pessoa que já é cristã. Ensinar como fazer para buscar, trazer a família para o reino, trazer a família para Jesus. Por isso, muitas vezes, nós ficamos dispersos com as coisas, esquecemos desse altar. Não podemos. Aleluia, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Não vamos nos distrair com as coisas que estão acontecendo. Vamos simplesmente adorar, confiar, se entregar verdadeiramente. Pois a própria palavra fala que muitos vão herdar o reino, mas muitos vão ficar. Então, não é porque eu virei crente que eu estou salva, não é assim. Aleluia. Jesus pagou um grande preço por mim e por vocês naquela cruz. Agora é a nossa vez de pagar o preço o quê? De agarrar essa coroa e não soltar. Glória a Deus, aleluia, Santo. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Família com propósito não é apenas viver em harmonia, mas servir a Deus juntos. O nosso lar precisa ser um campo de missão, não apenas de moradia. Como eu disse, tem famílias que não tem como buscar juntos, porque ambas servem algo diferente. Mas você não está só. Jesus está com você. O pastor falou aqui, onde estão 2 ou 3, lá ele estará. Faça a tua parte. Acha que o meu esposo estava comigo quando eu fui buscar por ele? Não estava. Eu estava, meus filhos também estavam. Mas nunca vamos estar só. Porque Jesus está conosco. E Ele vai dar vitória àquele que verdadeiramente crê. Começa a provocar o seu milagre. Começa a provocar a sua fé. Quando eu buscava pelo meu esposo, eu fechava os olhos, eu via meu esposo entrando na igreja. Eu olhava e ele não estava. Aquilo ali eu dei glória, eu falei, obrigada, Jesus. Eu poderia falar, não, foi engano. Pensei que era verdade e não era. Mas não, eu sabia que Jesus estava operando, porque Ele me deu uma visão, Ele me mostrou o propósito dEle. Então aquilo eu glorifiquei, e hoje Ele está aqui, porque eu não desisti, eu não tive medo de pagar o preço, e eu fui buscar, eu fui atrás do meu propósito, do propósito da minha família. Aleluia, Deus. Cada pai e mãe deve ver a própria casa como um ministério, um lugar de luz em meio à escuridão. Temos que decidir se obedecemos ao Senhor ou adorar a deuses. É fácil aderir a uma silenciosa revolta, levar a vida a seu próprio modo, mas chegará o tempo quando nós teremos que escolher quem ou o que controlará a nossa existência. A escolha nossa será Deus, a nossa bússola, ou um substituto qualquer. O que vai direcionar a nossa casa? Quem vai guiar a nossa casa, a nossa família? É Deus? Então nós temos que buscar. Porque se nós não buscarmos, uma coisa é certa. Deus, Ele vai pedir licença, Ele vai entrar na tua casa e vai dizer, eu quero reinar nessa casa. Santo, eu quero reinar nessa família. Mas Satanás não, ele chega, como dizem por aí, mete o pé na porta, entra e pronto, acabou. Então nós temos que ter a presença de Deus no nosso lar. Nós somos cristãos, não somente aqui, principalmente na nossa casa, que é onde tudo começa. Porque se o nosso altar está esquecido ou de ponta cabeça ou quebrado, não tem como Deus operar ali. Nós temos que consertar. Nós temos que trazer a existência de Deus novamente. E Ele tem que permanecer. E isso depende de mim e de você. Aleluia. Santo tu és, aleluia. Ao ficar do lado do Senhor, Josué novamente exibiu sua liderança espiritual. A despeito da decisão dos outros por ter assumido um compromisso com Deus, ele estava determinado a dar exemplo e viver segundo essa decisão. O modo como vivemos demonstra a força do nosso compromisso de servir a Deus.
Aquilo que está aqui dentro, Deus vê, mas aquilo que está lá fora, todo mundo vê. Então, nós temos que ser aqui dentro e ser lá fora também. Não adianta aqui dentro dizer que Deus mora aqui, que eu tenho Deus no meu coração, mas do lado de fora está totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Nós temos que ser da mesma maneira. Se Deus habita em mim, então o que reflete aqui tem que ser o quê? A face do Senhor, o brilho do Senhor, a presença do Senhor. Não existe meio termo. Aleluia. Glória a Deus. Uma família com propósito tem valores firmes. A Bíblia não se molda ao mundo, mas influencia o mundo com fé, caráter e amor. Famílias com propósito são usadas por Deus para abençoar por gerações. Irmãos, começa a levantar um propósito dentro do seu lar. Na minha casa, nós temos um propósito de todo mês fazer um culto, eu e minha família, somente eu e minha família. Eu precisaria, eu estou sem dinheiro, não dá para convidar os irmãos. Ninguém está pedindo para fazer isso, é você e sua família. A família não é sua. Não é na sua casa que Deus tem que habitar, então é você e seu lar. Minha casa está tudo bem. Não importa se está bem ou se está ruim, o importante é que a presença permaneça. Então traga a presença lá para dentro. Porque quando a presença habita, nada pode derrubar aquela casa. Nada pode derrubar. Por quê? Porque está firmada na rocha. Aleluia. Uma família no altar é uma família que ora. Como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós temos que orar todos os dias, a todo momento. Não espera um momento exato para você orar. Não espera a hora exata. Todo momento esteja orando, esteja falando com Deus. Procura ocupar a sua mente, aleluia, com a voz do Senhor, com a presença do Senhor. Porque quando nós paramos de orar, parece que é uma coisa, vem tantos pensamentos que parece que o vento sopra assim, ó. E começa a vir tanto pensamento na nossa cabeça, que o tempo passa e nós esquecemos de orar. Então nós temos que orar, porque muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é que vai diminuindo o tempo de oração cada vez mais. Eu já vi coisas na outra cidade onde eu morava, que a pessoa ajoelhava, parecia que ela só falava assim, obrigado. Nunca vi uma oração tão rápida dessa. Será que a bênção vai vir bem rápido desse jeito também? Aleluia. Dobra o joelho, obrigado, Senhor. Tu és comigo. Amém. Não é isso. Deus quer intimidade, Deus quer conversar, quer dialogar. Mas não escuta a voz de Deus. Não precisa ouvir, você precisa sentir. Tenha a certeza que Jesus está ali do seu lado, está ali com você. Busca a presença dele. Aleluia. A oração, ela une, ela consola, ela renova a força, ela abre portas que o homem não pode abrir. Quando se ora juntos, permanece firme nas tempestades. Como eu disse, junto, às vezes, para alguém não vai dar. Porque às vezes a impressão que estamos só. Só eu e Deus. Melhor sou eu e Deus do que eu sem Deus. Glória a Deus. Então só você e Deus, busque. Mas busque dessa forma. O meu esposo, a minha esposa, quem eu estou buscando vai estar aqui comigo, orando junto comigo. E começa a dar vida para esse pensamento. Quando você dá vida, você começa a imaginar. Quando você imagina, você começa a ver o propósito de Deus. Quando você vê o propósito de Deus, ele se concretiza. Aleluia. Glória a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja orava. E o anjo o libertou. Atos 12, 14. Assim também orar que ora de Deus agir em meio às lutas. Em Atos 12, 14, vai nos relatar que Pedro, quando estava preso, a igreja toda orava. Mas acredito eu, que a igreja orava para que Deus guardasse, para que Deus livrasse. Por quê? Porque ele tinha ali uma menina com o seu nome Rhodes. Ela ouviu bater naquela porta e ela disse, é Pedro. É a igreja, menina, não é Pedro. É o anjo de Pedro. A igreja não está orando? Então por que ela estava incrédula lá então? Aí ouviu de novo. A menina abriu a porta. É Pedro. Aí a igreja creu.
precisamos a Deus para entrar e operar. Então nós temos que começar a crer, a buscar e crer sem ver. Santo tu Aquela és, menina não aleluia. ouviu, ela ouviu. E ela disse, Pedro está à porta. Não, Pedro não está à porta. Ela ouviu novamente, quando ela viu era Pedro. Ou seja, ela tinha mais fé que toda a igreja que estava orando. Será isso? Aleluia. Então muitas vezes nós estamos desse jeito. Ora, mas parece que não passa do teto. Por quê? Porque a gente ora e ao mesmo tempo duvida. Às vezes duvida aqui dentro. Será que vai acontecer? Eu nunca duvidei que Deus ia mudar a vida do meu esposo. Mas muita gente veio falar para mim, para de buscar, para de sofrer. Ele é assim, ele vai morrer assim. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Até porque Deus, quem sabe da aleluia. vida dele é Deus, não é você. Louvado Eu seja o nunca teu nome. dei treva para quem falasse ao contrário, porque eu sabia o que eu queria, e eu sabia porque eu já tinha pedido a Deus os propósitos para me mostrar, e eu sabia que Deus estava guerreando. Deus não guerreia para uma pessoa à toa, Ele guerreia com propósito. Deus não perde o seu tempo. Se Ele está guerreando com uma pessoa e não tem propósito, Deus não vai fazer isso. Ele tem propósito, Ele vai guerrear, Ele vai pelejar junto. Aleluia. A oração deve ser diária, sincera, não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. O tempo em que pais e filhos falam com Deus e ouvem a sua voz. Aleluia. Quando a oração é prioridade, a presença de Deus habita em casa e restaura o altar do lar. Quanto mais o lar é reunido para orar, mais mantém o altar aceso e a fé viva. Como está em Colossenses. E sobre tudo isso revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em corpo, domine os vossos corações. É no altar de Deus que há perdão, que há reconciliação. O lar precisa ser um ambiente, aleluia, de perdão mútuo, onde as feridas são tratadas com graça. Não tem como a gente buscar, aleluia, um milagre do Senhor, se a todo momento estamos brigando dentro de casa. Estamos trazendo contenda, estamos dando legalidade para sair briga, confusão. Deus, Ele não habita em casas desse jeito. Nós sabemos quem habita. Aleluia. Esteja preparado e fortalecido em oração para enfrentar as lutas com mais força, pois o inimigo tenta dividir para enfraquecer, mas quando há amor, paz, não há brecha para o mal. Nós sabemos o que, aleluia, Deus quer para nossas vidas, e nós também sabemos o que o inimigo quer. Eu fico imaginando, meu Deus, nós sabemos de tanta coisa, por que a gente não coloca em prática? Eu não entendo. Nós sabemos por onde o inimigo entra, então por que não fecha essa brecha? Nós sabemos o que está acontecendo dentro do nosso lar, por que não fechamos os olhos? Eu não entendo. Eu sou fraca, mas peraí, não é Deus a tua força? Eu não sei como fazer nem como agir, não é Deus a sua direção? Às vezes eu não entendo isso, porque falamos, declaramos, mas não agimos do jeito que a gente fala e declara. O inimigo deita e rola e a gente fica olhando, não faz nada. Não somos nós guerreiros do Senhor? Às vezes eu não entendo algumas coisas. Aleluia. Pais que ouvem, filhos que respeitam, cônjuges que se perdoam, tudo isso é altar erguido dentro do lar. O lar é um lugar para ser um lugar de paz, um lugar de bênção. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ver a bênção na nossa vida todos os dias. Às vezes dá a impressão que a gente quer que a bênção corra atrás da gente, mas a gente corre mais rápido que ela. E ela nunca alcança. Nós temos que provocar tudo isso no nosso lar, na nossa vida. Deus chamou Jacó para restaurar o lar, e quando ele obedeceu, a bênção voltou para o lar. Hoje Deus está chamando a nossa família também. Talvez o altar esteja quebrado, o tempo de oração esquecido, o amor esfriado, mas o Deus que restaurou Jacó quer restaurar a nossa família também. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Então nós temos dois deuses, o do velho e do novo, porque o que está no velho está no novo. Eu creio. Eu creio no Deus que operou no Glória velho. a Deus, aleluia. Eu creio dessa maneira, dessa forma. Aleluia. Deus chamou Jacó. Aleluia. Não é isso. Famílias no altar são famílias abençoadas, firmadas na palavra, guiadas por propósito, fortalecido pela oração e unidas em amor. Levante hoje o altar na sua casa, coloque sua família nas mãos de Deus e diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, do 31 ao 34. Atos 16 vai nos dizer que Paulo e Silas estavam presos e após a meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar. A palavra disse hinos. Ela não fala hino, ela fala hinos. Eu creio que ele começou à meia-noite e foi louvando hinos, louvou outro, até ouvir o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Percebe-se que nós temos que provocar. Ele ficou louvando. O que aconteceu quando ele louvava? Cadeias abriam, correntes se quebravam, tudo começou a tremer naquele lugar. E onde estava o carcereiro que não viu tudo isso? Disperso, dormindo, porque depois, quando ele acordou, já estava tudo abaixo, tudo cheio de pó, tudo aberto. Ele quis se matar, mas Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Quem estava lá? Paulo e Silas? Os outros fugiram? Não, todos estavam lá. Por quê? Porque quando eles começaram a louvar, a unção de Deus foi tão prazerosa, tão gostosa, que ninguém ousou sair dali. Aleluia. Todos ficaram ali, porque queria aquilo para eles também. Creio eu que houve ali arrependimento, cura, libertação. Queremos isso para o nosso lar, então vamos provocar. Como? Vamos orar, vamos louvar, vamos adorar a Deus com hinos, mas pelo amor de Jesus Cristo, não coloca aquele hino que fica falando: Senhor, cura, Senhor, essa doença, Senhor, tira, Pai amado, essa dor, essa mágoa, Pai amado, olha, eu estou com ódio daquela pessoa, olha isso aí, você que tem que tirar. Se você sabe que aquele ódio não faz bem para você, tira do seu coração. Glória a Deus. Comece a engrandecer o nome do Senhor dentro da tua casa. Comece a honrar, comece a glorificar o nome do Senhor dentro dos seus lares. Porque a impressão que eu tenho é que quando eu fico louvando, falando das minhas necessidades, eu fico tipo, coitadinha que eu sou. Mas quando eu louvo, aleluia, engrandecendo ao Senhor, adorando ao Senhor, a presença dele invade aquele lugar. Acha mesmo que Paulo e Silas ficam lá: Senhor, olha nós, abre, Senhor, essas cadeias, Senhor, liberta a gente, liberta esse carcereiro, repreende esse demônio daqui. Ele não fez isso, ele louvou, creio ele, o Senhor, tu és grandioso, tu és adorável, tu és maravilhoso. Aleluia. Ele adorou, numa adoração feita de uma carta de amor a Deus. Aleluia. E cadeias se abriram, correntes se quebraram. É aquele carcereiro que se matar, ele diz: não faça isso. Ou quando o carcereiro viu que estavam todos ali, o que o carcereiro fez? Ele fugiu. Não. Ele falou: eu também quero isso. Como eu faço para receber Glória isso? a Deus, Aleluia. aleluia. Se a todo momento ele estava dormindo, mas quando ele acordou, ele pôde ver o que Deus fez. Santo tu és, aleluia. Então não se preocupe se você está fazendo isso no teu lar e ainda tem pessoas dormindo espiritualmente. Não se preocupe. Uma hora ela vai olhar e falar: nossa, eu quero isso para a minha Eu vida. creio, Jesus, aleluia. Eu quero esse Deus para a minha Eu vida. creio, Santo Aleluia, Deus, aleluia. Oh, glórias. Santo tu és, aleluia. Vamos provocar, meu irmão, vamos provocar, minha irmã, o nosso milagre.
propósito para a nossa vida, para a nossa família. Aleluia. Nós temos que parar de ficar só pedindo, pedindo. Nós temos, aleluia, é que decretar o nosso milagre. Porque quando nós só pedimos, nós estamos fazendo uma oração de súplica. Quando nós começamos a decretar, estamos fazendo uma posição de autoridade. Deus não te deu essa autoridade. Não deu. Ou você vai deixar o diabo fazer o que quer na tua casa. Deus santo tu és. Ou vai deixar o diabo levar a tua família lá para o inferno. Deus não te deu essa autoridade. Deus santo tu és. Quando Jesus falou para aquele mar, ele não disse, mar, calma. Ó vento, para. Ele não falou isso. Ele falou, acalma-te, cale-te. Aleluia. Ele deu autoridade ali. Glória a Deus, aleluia. E tudo se calmou. Não podemos ver o nosso quarto balançar, não podemos ver as tempestades dentro da nossa casa e fingir que nada está acontecendo. Santo tu és. Temos com a autoridade de Jesus declarar no nosso lar, minha família é do Senhor Jesus, o meu esposo é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não ficar toda hora, ai, ore por mim, meu esposo está assim, minha família está assado. Você tem autoridade. Aleluia. Declare na tua casa. Oh, glórias. Santo tu és, aleluia. Mas que fique bem claro, meus irmãos. Aleluia. A unção sem caráter é perigoso. Santo tu E poder sem santidade é destrutivo. Então se coloque na posição. Conserte o altar primeiro. amado. Levante o altar para o Senhor. Santo tu O és, altar de aleluia. santidade. E depois vai para a guerra. Amado Deus, Não aleluia. não entrega a tua casa, a tua família, não. Não permita que o esfriamento entre na tua vida, não. A cegueira, os pensamentos que não são de Deus, todos nós sabemos identificar o que é o que não é de Deus. Aleluia. Começa a consertar. E depois declare mesmo. Manda embora. Não aceite. Glória a Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus colocou no meu coração para estarmos fazendo uma oração em 3 etapas. Eu nunca vi isso, mas Deus falou, 3 etapas. A primeira etapa, você vai declarar aquilo que você quer para a tua casa. Você vai declarar o teu milagre. Aleluia. Você vai declarar que o Senhor habita na tua casa. Você tem que provocar, aleluia, um milagre, a presença do Senhor na tua casa. Glória a Deus, aleluia. E a segunda etapa, você vai adorar o Senhor, você vai engrandecer ao Senhor, o nome do Senhor, vai glorificar o nome do Senhor. E por último, você vai agradecer. Ah, mas irmão, eu acabei de orar, então você não está crendo. Santo tu és, aleluia. Ore e crê, somente, e veja o milagre acontecer. Mas creia verdadeiramente. Se a dúvida vier, você tem autoridade. Sai daqui em nome de Jesus. Quantas vezes eu estou aqui, eu sinto uma dor no pescoço, eu já posso a mão e sai em nome de Jesus. Não tem esse negócio de ficar então, me olhando. Enquanto eu tenho vergonha porque estão me olhando, o diabo está só se aproximando. Não tem vergonha, não. Cristo veio nessa terra e não tem vergonha. Ele falou o que tinha que falar e fez o que tinha que ser feito. E para nós não é diferente. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E com a sua boca. Não é voz baixa, não cochiche não. Aleluia. E começa a declarar aquilo que é para a sua casa. Se você não quer falar o nome, não fala. Mas declare aquilo que você quer para a sua casa, para a sua vida. Aleluia. Deus amado, Deus querido. Aleluia, Pai amado. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença gloriosa neste lugar, Senhor. Pai amado, Pai querido, a sua palavra foi falada. Eu creio, Pai, que todos aqui entenderam o que tem que fazer, Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Vai entrando lá no nosso lar, Pai amado. E vai repreendendo, Senhor, todo o mal. Vai entrando no nosso lar, Senhor. E vai mudando aquele coração. Vai mudando aquela mente.
aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E a senhora dessa oportunidade, aplaude ao Senhor Jesus. Graças a Deus, aplauda a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dizendo para nós, dando direcionamento, né? Santo tu és, aleluia. O altar não é somente limpar ele. Primeiro nós temos que consertar o altar. Verdade. Depois limparmos o altar. Glória a Deus, Faça a aleluia. sua casa ao teu lado. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra gloriosa que já aprendemos hoje pelos nossos corações essa noite. Amém, igreja? Amém. Senhor, eu quero agradecer pelos seus olhos, sua casa, sua Glória a Deus, aleluia. A todos vocês que vocês têm nessa será uma semana abençoada e gloriosa. Obrigado, Eu espero a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Faça essa situação muito apoiada. Eu tenho certeza que Deus agiu, operou. Aleluia. Mas não simplesmente grave, guarde essa palavra no teu coração. Não. A partir, aleluia, sai com ela, aleluia, vai transbordando com ela. Aleluia, determinando a tua casa, a tua família. Santo tu és, Aleluia, que lá é a morada de Deus, é a morada do Espírito Santo de Deus, é a tua casa. Santo Amém? tu és. Tenho iniciativa creio. Amém? Faça assim, Senhor, no nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja. Desde agora para todos sempre, todos digam. Amém. Deus é por nós. Quem será? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Quem pedirá? Ninguém melhor que isso. Só agora, aplauda o Senhor, vai gloriar a parte de Deus, fazer oração de cura, de educação, de restauração, tudo isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.